Olá, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre as características gerais e classificação das plantas. As plantas elas são pertencentes ao reino plante. Elas também podem ser consideradas seres autótrofos. Por quê? Porque elas produzem seu próprio alimento. Elas também são chamadas de pluricelulares ou multicelulares porque são formadas por grande quantidade de células. Elas apresentam a clorofila, que é um pigmento encontrado no interior dos cloroplastos das células vegetais, que é responsável pelo processo de fotossíntese. Então, como que acontece esse processo? As plantas, as algas, as cianobactérias, elas são capazes de produzir seu próprio alimento pelo processo de fotossíntese, que acontece devido à reação entre água, luz solar, gás carbônico e o pigmento da clorofila. Após esse processo, acontece a produção da glicose, utilizada pelas plantas, e a liberação do oxigênio para o ambiente. Então, aqui nós temos a estrutura específica de uma célula. Além dessa célula vegetal, ela apresentar, os cloroplastos, ela também tem a parede celular celulósica, que é responsável por reverter a membrana plasmática. E também tem os vacúolos, que são responsáveis por armazenar substâncias de vários tipos e também, como a água, por exemplo, e também atuam na digestão intracelular. E aqui nós temos alguns grupos de plantas. As plantas sem sementes e plantas com sementes. Plantas sem sementes, as briófitas e as pteridófitas. Plantas com sementes, as gimnospermas e as angiospermas. Tá? As briófitas e as pteridófitas, elas desenvolvem-se em lugares úmidos, porque isso facilita a sua reprodução, que elas precisam da água para que aconteça essa reprodução. A reprodução acontece por alternância de gerações e ela é formada por duas fases, assexuada e sexuada. Assexuada, o processo reprodutivo que não envolve células reprodutoras, chamadas de gametas. Nesse caso, os descendentes vão ter material genético igual ao do pai. E na sexuada, processo reprodutivo em que há envolvimento de gametas. Nesse caso, o material genético vai ser diferente ao dos pais. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre as briófitas, que elas não apresentam vasos condutores de seiva. Por isso, elas são chamadas de plantas avasculares. Com isso, como ela não tem esses vasos para conduzir esses nutrientes, água para todas as partes da planta, o que acontece? Elas têm uma estrutura diferente, onde elas recebem o nome de cauloide, parendical caule, filóide, folha e rizóide, a raiz. Aqui nós temos os musgos, tá? Que é um exemplo de briófitas. Pteridófitas. Essas possuem vasos condutores de seiva, por isso são chamadas de plantas vasculares. A estrutura: raiz, caule e folhas. Um exemplo, temos aqui o xaxim, também conhecido como samambaiaçu. Plantas com sementes. Como que acontece essa reprodução? Os grupos que apresentam sementes são as gimnospermas e angiospermas. As sementes se formam por meio do processo de fecundação, no qual os gametas femininos e masculinos se unem. A partir disso é desenvolvido um embrião. Além de apresentar o embrião, elas apresentam reservas de alimento e um envoltório de proteção. Essas plantas elas são consideradas nutritivas. Por isso, elas tornaram alimento de muitos animais, incluindo os seres humanos, tá? E as gimnospermas, vamos conhecer um pouquinho. Nome que significa sementes nuas,
foi o primeiro a apresentar sementes. Não apresenta fruto para protegê-las, por isso que elas são chamadas de sementes nuas. Apresenta alternância de gerações em seu ciclo de vida, isto é, elas têm duas fases de reprodução. Os esporos ficam dentro das estruturas reprodutoras, chamadas de estróbilos, tanto as femininas quanto as masculinas, que são folhas modificadas formando esses cones. Aqui nós temos um exemplo de como que acontece essa reprodução, tá? Observe que aqui nós temos um cone feminino e aqui nós temos um cone masculino. O órgão reprodutor, o gameta reprodutor, tá? Dessa planta aqui é o grão de pólen, tá? E aqui o feminino é a osfera, tá bom? O que acontece? Os grãos de pólen eles são levados pelo vento até a osfera, onde ocorre o quê? A fecundação. Aqui nós temos o tubo polínico, que já está se desenvolvendo, tá? Após a fecundação, aqui nós temos o embrião. Ele fica guardadinho aqui nessa semente. E aqui nós temos quem? A reserva de alimento, gerando uma nova plantinha. Esse processo aqui é chamado de anemofilia. Angiospermas, presença de flores e frutos. Tem flores e frutos, angiospermas, tá? As flores são órgãos especializados na reprodução das angiospermas. Os processos de transporte de pólen até a parte feminina da flor, onde fica o óvulo, é chamado de polinização. O processo de polinização, onde vocês podem observar aqui nesse caso, que ele está sendo feito pelas abelhas. É muito comum que aconteça, né, animais como abelhas, beija-flor, o vento, fazer essa reprodução por meio da polinização. E aqui nós temos também casos que acontecem da autofecundação, que são os gametas femininos e gametas masculinos encontrados na própria flor, tá bom? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Leia o seu material e capriche nas atividades.